Shalom! Estamos aqui neste vídeo para falar sobre um assunto muito interessante, que é o jejum da fala. Você já ouviu falar sobre isso? Tenho certeza que você já ouviu falar sobre o jejum de comida. Claro, porque a Bíblia nos ensina, é bíblico, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Jesus ele fala do poder de um jejum, porque ele nos ensinou que tem demônios que só saem, ele disse, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Nós vimos que a rainha Esther mobilizou a nação toda com 3 dias de jejum e assim o inimigo foi paralisado, detido. O poder do jejum é incrível, jejum de comida. Mas o que a Bíblia nos ensina é que não adianta só não comer, é não comer por um determinado período e se conectar mais a Deus, orar, ler a palavra, ficar bem conectado, a palavra é essa, ficar bem ligado, conectado ao trono de Deus. Mas sobre o jejum de comida, eu tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre os benefícios e o poder desta arma secreta. Mas hoje o assunto é jejum da fala. E aonde que está na Bíblia? Primeiro eu quero dizer para você que na cultura judaica tem algumas coisas que eu aprendi da cultura judaica. Quando eu falo cultura, não é que esteja escrito isso na Bíblia, é hábito. Mas de onde veio esse hábito, não é? Então é isso que a gente vai ver. Será que essa cultura veio da Bíblia? Como eu estava dizendo, eu gosto muito de estudar e eu estudei um período, eu estudei e trabalhei um período na Embaixada de Israel lá em Brasília. E eu tive muito contato com toda a cultura neste período, de uma forma muito intensa. E uma coisa sempre me chamou a atenção, quando o rabino ele falou para mim, você sabia o que nós temos o hábito, nós sabemos a importância de amar o próximo, porque nós dizemos o seguinte, você é aquilo que falta em mim. Isso ficou gravado com ouro no meu coração, verdade. O meu próximo é tudo que falta em mim, eu preciso, ninguém vive bem sozinho. Então, algumas coisas que eu aprendi e que me ajudou no decorrer da minha vida. E uma das coisas que me chamou a atenção é quando ali eles começaram a falar comigo sobre Lashon Hará. Você já ouviu falar sobre Lashon Hará, Naira? E eu falei, não, o que é Lashon Hará? Bom, Lashon em hebraico é língua e Hará é mal, então é língua má. E aí eles começaram a me ensinar, nós prestamos muita atenção no perigo da língua má, porque a língua má precisa ser detida, nós precisamos fazer um jejum da fala, nós precisamos ter uma abstinência de palavras que vão nos prejudicar ou prejudicar a outros. E eu comecei a pensar o quanto isso era profundo, porque a Bíblia nos ensina sobre isso. Então, a minha proposta vamos ver na Bíblia se tem fundamento este hábito e também se isso vai te edificar e se você aceita o meu desafio de fazer um jejum da fala. Olha, as pessoas vão ficar impactadas com você, tenho certeza. Se você disser, olha, eu estou num jejum da fala, mas elas vão ter que ver coerência em você. Mas vamos começar então a ver na Bíblia se isso faz sentido. Você sabia que a língua má, o que é língua má? Quando você fala palavras destrutivas, críticas que vão destruir a pessoa, quando você murmura, reclama, quando você fala mal de uma pessoa, tudo isso é muito destrutivo. Falar de alguém vai ferir 3 pessoas, vai fazer mal para 3 pessoas. Faz mal para quem fala, porque está quebrando um princípio bíblico, e eu já vou provar como isso quebra um princípio bíblico. Então, você é prejudicial para quem fala, é prejudicial para quem ouve, porque aquele que ouve de forma passiva, ele é culpado também. Porque você deveria dizer, não quero ouvir sobre isso. Se você quer falar dessa pessoa, vamos até ela juntos, mas não fale dela
sem estar na presença dela. Isso não é honesto. Então, aquele que ouve passivamente também é culpado. E a pessoa de quem se falou é prejudicada. Você viu os três? Quem fala, quem ouve e a pessoa que está sendo atacada por aquelas palavras, sem mesmo ela saber. E ainda falando, antes de te mostrar na Bíblia, uma vez eu li num livro um conto, em que um rabino, ele soube que um dos seus discípulos tinha falado muito mal dele e tinha prejudicado muito, uma grave difamação. Ele nada fez e entregou nas mãos de Deus. Esse discípulo se arrependeu e pediu perdão e disse: você me perdoa? Eu sei que eu errei gravemente. E ele disse: com certeza eu te perdoo. Mas, gente, eu tô falando que é um conto, tá? Não é um fato, é um conto, uma parábola. E ele falou assim: pega um travesseiro de pena e vai ao vento e joga todas as penas ao vento. Ele foi e fez. E aí o vento começou a levar as penas. E ele disse: agora corre atrás e pega todas as penas, não fica nenhuma para trás. E aí, a princípio, ele correu, pegou algumas e muitas ele não conseguiu pegar. E ele disse: impossível, Rabino, eu não consigo. E aí ele falou: é assim que Lashon Hará acontece. Quando alguém fala mal de uma outra pessoa, mesmo quando ela pede perdão, aquilo que ela prejudicou já aconteceu. É claro que existe o perdão. Agora, a gente que está falando de Bíblia, é claro que existe o perdão e a restauração. Eu só estou falando como que eles ensinam a importância do Lashon Hará. Agora vamos para a Bíblia. Levítico, já começa em Levítico. Levítico 19 e 16. Olha o que Deus fala. Não andarás como fofoqueiro entre o teu povo, nem tomarás posição contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Deus está falando muito sério com o povo. Eu estou falando de Levítico. Quem recebeu essa palavra foi Moisés, lá no Monte Sinai. Moisés só está passando para o povo. Gente, olha, Deus falou o seguinte: não é para ficar com fofoca. Deus falou: não andarás como fofoqueiro entre o teu povo. Não prejudique o teu próximo. Isso é um mandamento, não é uma opção. É um mandamento. É um mandamento pelo teu bem e para o bem do teu próximo também. Depois ele diz em Êxodo 20, versículo 16, diz o seguinte: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então ele falou de fofoca e agora ele está falando de difamação. Não dê falso testemunho contra o teu próximo. Quando a gente olha o que aconteceu com Miriam, Números 12, de 1 até 10, conta esse fato de que Miriam e Arão falaram mal. Deus ouviu. Olha como é sério Lashon Hará, o quanto você precisa aprender. Porque quando você aprende a fazer o jejum da fala, você aprende a se controlar mais. Então está escrito que Deus ouviu. E em seguida, no versículo 10 está escrito: e quando a nuvem se retirou de cima do tabernáculo, porque Deus ouviu e Deus desceu, e Deus mesmo foi tratar desse problema. Então, de repente, Miriam ficou leprosa, branca como a neve. Então, Arão voltou-se para Miriam e lá estava ela, uma leprosa. Olha, Miriam, ela ficou leprosa e teve que ser retirada do arraial, porque a lepra, ela contamina. Deus já estava mostrando muitas coisas para a gente no perigo da boca. Foi prejudicado, como eu tinha mostrado, foi prejudicada Miriam, Arão. Arão só não ficou leproso porque como ele não foi o ativo, ele foi o passivo e logo ele pediu perdão. Miriam só veio depois a se arrepender e a ser transformada por Deus. Moisés teve que orar. Ele orou e intercedeu tanto por Arão quanto por Miriam. E porque Moisés perdoou e intercedeu, Deus restaurou Miriam. Miriam não ficou mais leprosa e Deus a curou e ela foi colocada para dentro do arraial. Mas ela ficou fora do arraial leprosa. A lepra é contaminosa, ela contamina. A lepra, ela contamina, mas a fofoca contamina, a difamação contamina. É isso que Deus está ensinando na palavra. Cuidado com a tua boca, cuidado. Você sabia, você que é pai, você sabia que você pode educar, pagar os melhores colégios, se matar de trabalhar, você pode fazer 1000 coisas pelo seu filho. Mas se você tiver Lashon Hará
com o seu filho, a língua má com o seu filho, como que você tem uma língua má? Você só abre a boca para criticar, você só abre a boca para falar algo ruim que ele fez. Você nunca celebra. E eu, estudando com o Dr. Augusto Cury, ele sempre falou, Naira, tem que tomar cuidado, porque para cada crítica, para que a criança se sinta forte, venha a ser um adulto fortalecido, ela precisa de celebração, e para cada crítica ela precisa de 3 elogios durante o dia. Naquele momento, se precisou ser disciplinada, ok, mas celebre o acerto, corrija o que está errado, mas celebre o acerto também. Eu nunca esqueço que uma vez, todas as vezes, aliás, eu queria chamar a atenção do meu pai, que não era afetivo, porque ninguém dá aquilo que não tem. E o meu pai não foi criado com afeto, então ele estava repetindo um padrão. E eu queria muito a atenção do meu pai, e eu corria para ele mostrando as minhas notas, porque era uma forma de eu ter a atenção dele. E ele falava, não fez mais nada do que obrigação, você só estuda na vida. E eu queria, na verdade, era um elogio, que na verdade seria um carinho para mim. Mas, voltando aqui à Bíblia, nós vimos o mal que simplesmente a Miriam, ela não feriu fisicamente Moisés, ela falou mal de Moisés, e você viu, Deus ouviu e Deus desceu, Deus puniu. Olha que gravidade. Por isso que eu digo para você, comece hoje a fazer jejum da palavra. E como é hábito, você tem hábito de reclamar, tem hábito de criticar, tem hábito de falar mal da igreja, de falar mal do líder, de falar mal do amigo, de falar mal da sogra. Você tem que fazer igual jejum. Quem não está acostumado, tem que fazer primeiro um jejum de 5 horas, de 6 horas, para depois aumentar o tempo. A mesma coisa o jejum da fala. Comece, aí você vai ter que prestar atenção. Todas as vezes que você sentir vontade de criticar, reclamar ou falar de alguém, você vai ter que dominar a tua língua. E você vai falar para você mesmo, não posso, eu estou de jejum. Jejum da palavra. Eu não vou fazer isso, eu vou fazer o contrário. Eu estou com vontade de reclamar da comida, mas eu vou elogiar alguma coisa aqui que deu certo. Ou se não, uma frase que é um ditado popular. Eu escrevi, se você não tiver nada de bom para falar de alguém ou de algo, então melhor não dizer nada. Não é bom isso? Mas você tem que começar a fazer, e hoje pode ser o teu dia D. E o que a Bíblia fala sobre... Eu falei, vamos parar de criticar e murmurar? A Bíblia fala em 1 Coríntios 10:10 que muitos foram destruídos pelo exterminador por causa da murmuração no deserto. É Deus falando. Está escrito em 1 Coríntios 10, versículo 10. Agora, presta atenção comigo em Provérbios 6. Eu vou ler com vocês. A partir do versículo 16 em diante. O Senhor diz o seguinte, e olha que é o livro da sabedoria. 6 coisas o Senhor odeia, e uma 7ª a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e que semeia discórdia entre irmãos. Aqui o Senhor está falando de 7 coisas que ele não gosta. Ele fala que 6 coisas ele odeia e a 7ª ele abomina. E não chamou a atenção sua que dessas 7 coisas, muitas têm relação com a língua? Olha, eu vou ressaltar de novo, ele está falando língua mentirosa, e ele está falando de testemunho falso, que profere mentira. Aqui primeiro ele fala de mentira, depois ele fala de difamação. Nós estamos aqui no testemunho falso, é difamação. E o que semeia discórdia entre os irmãos. Só desses 7, 3 pontos se referem à língua. E você nem liga para aquilo que você fala. Você já reparou que há 30 anos atrás nós não estávamos muito atentos a tudo que a gente comia e que fazia mal.
nós comíamos coisas com muito corante, com muitas coisas que faziam mal para a nossa saúde. Eu sou da geração que suco, pura tinta e tantas outras coisas que comíamos sem essa consciência daquilo que faz bem e daquilo que faz mal. Mas hoje nós somos a geração saúde e você já olha e fala, não, isso aqui não é bom para o meu filho, isso não é bom para mim, excesso de sal, excesso de açúcar não é bom. Você tem uma consciência. Agora você precisa tomar uma consciência da importância do jejum da fala, porque destrói a tua vida e a vida do outro. Você viu, a Miriam prejudicou o irmão, mas o maior prejudicado foi ela mesma. Ela se prejudicou, Deus desceu, Deus julgou e Deus enviou lepra para a vida de Miriam, e não fosse o perdão de Moisés e a misericórdia de Deus, ela tinha ficado sozinha, destruída no deserto. Ela que teve experiências, olha o poder da língua. Ela que teve experiências fenomenais, uma menina corajosa, que colocou os pés no Nilo, que falou com a filha de Faraó, uma mulher profetiza, ela dançou, ela profetizou. A gente vê que quando saíram ali do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, Miriam, ela liderou as mulheres, e ela recebeu de Deus um cântico profético e ela dançou e cantou. Não é tremendo? Mas olha, uma vida espiritual prejudicada, porque ela não aprendeu a fazer o jejum da fala. Olha a importância. Quero falar mais sobre a língua. Olha o que está escrito em Tiago 1,19. Aliás, o livro de Tiago fala muito da língua. Tiago, capítulo 3, só fala que a língua, um pequeno órgão, faz grandes estragos. É só você ler o capítulo todo, fala dos grandes estragos que a língua faz. Mas leia comigo Tiago 1,19, onde está escrito que cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Quando você começa a fazer o jejum da fala, você vai pensar antes de falar, então você vai mais ouvir do que falar, e você vai ser tardio para falar, ou melhor, vai falar na hora certa, né? Porque você precisa pensar antes de falar. O que é que Deus nos ensina sobre o valor do silêncio? Quem fala pouco erra menos, sabia disso? Então, eu vou falar algumas coisas. Número 1, olha o que Deus nos ensina. Quando você está passando por um grande problema, sabe o que ele disse no Salmo 46, versículo 10? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Por que ele está falando? Ele está falando para aquietar as emoções, mas é aquietar também a sua língua, porque você fala muita coisa, Deus me esqueceu, Deus me abandonou, Deus não vai agir. É muita coisa que você fala ao invés de estar orando. Então ele diz, aquieta, ora, confia em mim e saiba que eu sou Deus. Porque o Salmo 46 fala de um monte de problema, que a terra se abala, de guerra. E ele está falando, se aquiete. Agora, Josué 6,10. Sabe o que foi ensinado para o povo? Que Josué falou, olha, Deus mandou a gente andar ao redor do muro 6 dias sem falar. No 7º só que a gente vai falar. E vai falar o quê? Todo mundo junto, a mesma coisa. Todo mundo no 7º dia deu um brado de louvor e de adoração a Deus. E por que Deus mandou eles ficarem 6 dias sem falar? Para eu tenho certeza, não está escrito, mas eu tenho certeza que é para não contaminar o outro. Já pensou eles andando e um começar a falar para o outro assim, esse muro é muito alto. Você já viu como esse muro é forte? Nunca ninguém conseguiu derrubar esse muro. 2º dia e nada aconteceu. 3º dia, eu acho que nada vai acontecer. E vocês sabem quem é que está dentro aí das muralhas? São aqueles gigantes, aqueles homens fortes e poderosos. Então eu tenho certeza que Deus ali estava disciplinando o povo. O silêncio é disciplina e eles ali tiveram que obedecer a Deus. Outra coisa, o silêncio de Zacarias, pai de João Batista. Ele que orou por um filho. E Deus deu o filho. Deus estava falando, o anjo apareceu para ele e disse, olha, você e sua mulher vão conceber Isabel. Mas ele orou, mas ele teve dúvida ao mesmo tempo. E naquele dia Deus falou, olha, vai ficar mudo até o seu filho nascer. E coloca, não esquece, põe o nome do teu filho de João.
E Zacarias ficou mudo até o filho nascer. Por quê? Para ele não estragar. Isabel tinha fé, mas Zacarias, como ele já estava muito idoso, Isabel também estava, mas Zacarias, Deus conhece todo mundo, né? E ele sabia que Zacarias podia estragar o milagre falando a coisa errada no processo. Então, ele ficou mudo por 9 meses. 9 meses até que o filho nasceu. Outra situação, Lamentações 3:26. O Senhor disse: aguarde a salvação em silêncio. Olha quantas estratégias Deus está nos falando de jejum da fala. Você está vivendo um problema grande? Ore e faça um jejum. No momento de orar, clame a Deus, adore a Deus, mas depois faça um jejum da fala. Não vou falar contra aquilo que eu mesmo orei. Eu não vou. Aqui, olha, e a mesma coisa em Provérbios 17:28 fala: até o insensato, quando se cala, é tido por sábio, se fica de boca fechada, passa por inteligente. Que tremendo! Eu quero ainda dizer uma coisa que a gente aprende em gestão emocional, que é: a melhor resposta é a não resposta. Sabe com quem eu aprendi isso? É com Jesus. Ele não revidava, como está escrito, e eu vou ler para você, como está escrito em 1 Pedro 2, de 23 a 24, está escrito: pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Então aqui, Jesus ele sempre nos mostrou que nós precisamos pensar antes de reagir, que nós não precisamos ter a necessidade neurótica de responder. Ele ensinou isso ali com a mulher adúltera. Queriam que ele falasse algo e ele silenciou e começou a escrever no chão. Quando você silencia, você desarma o seu agressor. Ele quer que você revide, ele quer que você entre, como a gente diz na gíria, né? Entre na pilha. Mas essa é uma estratégia de sabedoria. Quando você se cala, você surpreende aquele que está te provocando e você desarma aquele que está te provocando. Você vê que todas aquelas pessoas em João capítulo 8 que queriam apedrejar a mulher, diante do silêncio de Jesus, da sabedoria de Jesus, eles desarmaram, eles foram desarmados. Jesus só falou o necessário. Bom, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus não ficou se desgastando com bate-boca. Você sabe com quem vocês estão falando? Eu sou o Filho de Deus. Não, ele não ficou batendo boca, ele só usou sabedoria. Quem não tem pecado, joga a primeira pedra. Ele desarmou e as pessoas começaram a deixar a pedra ali e foram embora. Desarme. Quantas vezes você perde batalhas porque você não faz o jejum da fala? Você acaba de sair da igreja, entra no carro ou andando e já começa a brigar com um familiar, ou você fica impaciente no trânsito e perde ali a graça só porque você não soube. Tá bom, vou aproveitar o trânsito para fazer algo bom, vou orar, vou adorar a Deus, vou fazer algo bom, não tenho como mudar essa situação, ao invés de ficar irritado. As pessoas hoje no século 21, elas estão irritadas, irritáveis e irritantes. Vamos quebrar esse ciclo com o jejum da fala. Vamos parar de matar a nós mesmos, nos autodestruir e destruir os outros com a palavra. As palavras têm poder e você vê que na cultura judaica os judeus eles tomam cuidado até com o nome o significado do nome que eles colocam nos filhos, de tanto que eles sabem do poder da palavra. Então, um hábito bem saudável e que eu te desafio:
Faça jejum da palavra e você vai ver a diferença. Você vai crescer espiritualmente, amadurecer emocionalmente e você vai ter relacionamentos duradouros, porque você não vai semear contenda, você vai ser um pacificador e os pacificadores são chamados filhos de Deus. E você vai desarmar muitas situações que seriam tremendamente destrutivas só por você saber se calar e só falar na hora certa. Então, exercite. Comece hoje ou amanhã um jejum de 1 dia, de 2 dias ou de 3 dias por 2 horas por dia. 3 horas por dia. Vamos começar? Então, faça isso e você vai ver a sua vida mudar, em nome de Jesus. Se você gostou deste vídeo, então compartilhe com alguém que precisa aprender do poder do jejum da fala. E não saia sem você curtir, porque ajuda demais o canal a abrir para mais pessoas e chegar até mais pessoas. Como eu costumo dizer, seja um semeador da palavra, em nome de Jesus.